Bom dia, tudo bem com você? Como estão as coisas aí? Eu espero que bem. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Boa semana para você. Muita paciência. Sempre precisa, tenha muita paciência. E hoje, bom, segunda-feira é dia do nosso programa A Vaca e o Brejo, né? Para quem não sabe, ou para quem está chegando agora, ou para quem não prestou atenção, o programa A Vaca e o Brejo é um programa em que nós falamos exclusivamente de Brasil. Porque no resto da semana, com muita frequência falamos de outros países, de outras economias, e às vezes não sobra muito espaço para o Brasil. Então a gente fez um dia dedicado ao Brasil, que é a segunda-feira. É o programa A Vaca e o Brejo. Por que A Vaca e o Brejo? Porque o nome do programa sugere que a cada semana, a cada programa, a gente vai mais ou menos estimar a distância entre a vaca e o brejo, aqui no Brasil. Tá? Às vezes aproxima, até hoje só aproximou, nunca afastou, desde que, desde que começamos o programa só está aproximando, mas tudo bem. Hoje eu quero perdão, falar com vocês a respeito ainda da reforma tributária, mas não exatamente dela, eu quero falar de um assunto derivado dela. Tá? Eu já fiz 2 vídeos aqui sobre a reforma, coloquei semana passada, então ela em si. Podemos até voltar a falar se vocês quiserem, deixe aqui seus comentários, se vocês quiserem que a gente discuta algum aspecto em particular da reforma, mas as linhas gerais já falamos mais ou menos. O que eu quero falar hoje é uma coisa que na verdade nem tem a ver com economia. Tem a ver com informação. Quando você para pensar na perspectiva do mundo da informação de hoje em dia, o que você vê é a televisão cada vez mais irrelevante, né? E caminha a passos largos para uma irrelevância que acho que maior do que a do rádio. E a internet, em princípio, ganhando protagonismo. Né? Muitos canais, teoricamente canais independentes, e muitas pessoas passaram a depositar muita confiança nesses canais. Ou na internet de um modo geral. Né? Passaram a enxergar na internet um ambiente de pessoas que podem dar uma opinião independente. Né? Eu acho que isso está em vias de mudar ou já mudou. Tá? Esse é o tema do programa de hoje. Cuidado com as fontes que você usa para se informar aqui na internet. Por quê? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu na semana passada quando eu fui fazer os vídeos da reforma. Peguei o texto original da reforma, li, formei meu ponto de vista a respeito daquilo, analisei a situação e fui fazer os vídeos. Uma vez feitos os vídeos, o que eu fiz? Eu não só produzo conteúdo, também consumo, né? Também sou filho de Deus. Fui a alguns canais de economia, de finanças que eu conheço, canais ANCAP, né, anarcocapitalistas, canais de direita, canais libertários e tal. E qual não foi minha surpresa quando eu vi essa gente toda aplaudindo a reforma? Aplaudindo. Eu fiquei estupefato. Eu olhei aquilo e falei... Sabe quando você tem a impressão de que eles estão falando de outra coisa? Não sei se você já passou por uma situação como essa. De repente você lê um texto, você interpretou aquilo, aí você vai ver a interpretação das outras pessoas, parece que a interpretação delas é tão diferente da sua que parece que elas leram outro texto. Parece que não foi o mesmo texto que todo mundo leu. Palavra de honra, eu me senti assim... Eu falei, caramba, será que eu errei? Né? Por um momento você... Só que não fui eu que errei. Você vai falar assim, poxa André, mas quer dizer que você está certo e 980 canais por aí estão errados? É exatamente isso que eu quero dizer. Por mais arrogante que pareça, mas é. Porque o que você vai ver nos outros canais, pelo menos nos canais que eu vi, olha, eu vou falar a verdade para vocês, teve 2 canais em que eu vi uma postura séria, séria mesmo, de gente que leu e fala, não, ok, é patifaria, essa reforma é patifaria, e o cara foi e pôs o dedo inclusive nas mesmas feridas que eu pus aqui. 2 canais que eu vi. O do Leandro Ruschel,
e o do Paulo Cogos. Só. O resto, todo mundo estourando champanhe. Viva a reforma. Um show de horrores. Eu não sei o que está acontecendo. Francamente, eu não sei, porque eu não sei se esses caras estão com medo, né? Mas também eu penso o seguinte, medo de quê? Né? Eu sei que a gente vive num momento de exceção, num regime de exceção, você pode ser preso porque você deu sua opinião sobre qualquer coisa e tal. Só que é o seguinte, o cara pode até te prender. Se você tem um canal no YouTube, você veja, quando você tem um canal aqui, você vem a público, você dá a sua cara. Eu, quando eu estou aqui falando com vocês, veja, eu dou meu nome, vocês estão vendo minha cara. A coisa mais fácil do mundo é mandar uma mensagem para mim, é me acessar, é saber onde eu estou. Olha, em 2 segundos você faz isso, 1 segundo você faz isso. Não há anonimato. Então, quaisquer opiniões que eu emita aqui, eu estou dando minha cara. Eu não tô. O que a Constituição brasileira proíbe, até onde eu sei, é você falar coisas atrás do escudo do anonimato. Até onde eu sei, o que eu interpretei daquilo foi essa ideia. Quer dizer, o que você não pode é sair falando coisas, mas você está atrás de um anonimato te protegendo, certo? Qual o anonimato que existe no canal do YouTube? Nenhum. De novo, eu tô pondo minha cara aqui, tô dando meu nome. Estou pagando o preço para poder dar a minha opinião. Quando você se expõe, você está pagando um preço. Como se diz popularmente, você está dando a cara a tapa. Por que você faz isso? Justamente para você poder falar coisas. Agora, de repente, você vê um monte de canais, todos com medo. Pessoas falando absurdos. Pessoas falando assim, não, vai aumentar o imposto, mas no fim vai diminuir. Vai ser bom. Esse aumento de impostos vai ser bom, vai aumentar o mercado consumidor. Um malabarismo mental que você fala, gente, mas nem que você torça, nem que você pegue o livro de economia e faça assim nele. Desculpa, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Não tem como. Né? Canais falando assim, um exemplo, tá? Só para te situar. Ah, não vai ter aumento do IPTU. Não está escrito que vai ter aumento do IPTU. Realmente, não está escrito que vai ter aumento do IPTU. O que está escrito é que a alíquota não muda. Mas quem vai decidir a nova base de cálculo é o prefeito da sua cidade. Então, a alíquota que ele vai cobrar no imposto, ok, permanece a mesma, não vai mudar. Só que o que ele vai fazer? Ele vai chegar para você e falar assim, sua casa, você disse que sua casa vale R$100, né? Não, eu acho que a sua casa vale R$1.000. Ele multiplicou por 10 o teu imposto. Simples assim. Ele vai ter esse poder. Ele vai mudar a base de cálculo do seu IPTU. Então, como assim isso não é um aumento de imposto? Sabe, é uma coisa tão simples, assim, veja, é uma ferramenta que a gente já conhece há 2.500 anos. Foi Aristóteles que criou, chama-se lógica. Se você aprendeu rudimentos disso, não precisa ser um grande especialista, rudimentos. Você para pensar 1 minuto em toda essa questão e você chega a uma conclusão óbvia. Qual é a lógica de um governo socialista, que portanto é centralizador de poder, centralizador de força econômica? Qual é a lógica de um governo socialista que precisa desesperadamente de dinheiro para pagar o apoio que ele comprou na eleição? Qual a lógica desse governo fazer uma reforma para diminuir impostos? Pelo santo amor de Deus. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Mesmo que você não leia a reforma, nada. Você não precisa ler a reforma para saber que vem chumbo grosso. Ah, André, mas como assim? Isso é preconceito? Não, isso não é preconceito, isso é lógica. Isso é lógica. É a mesma coisa que você falar pra mim, ah, nossa,
Quer dizer que se eu entrar num açougue eu só vou encontrar carne vermelha? É, você só vai encontrar carne vermelha. Ah, mas que preconceito com açougue. Não, não é preconceito, é lógica. Você não vai encontrar marmita vegana no açougue. Certo? É a mesma coisa. Então, o que eles estão fazendo é o quê? Por parte do governo. Eles vão enfiar a faca em você, em mim, em todo mundo. Vai até o cabo. Eles vão enfiar o último milímetro do cabo para dentro, assim. É uma questão de lógica. E aí você vê os canais da internet que, teoricamente, eram a última barreira, né? Porque a televisão não serve para nada já há muito tempo. Você vê a internet, os canais de direita, de finanças e tal. Viva a reforma. É, não foi a melhor possível, mas também não foi tão ruim. E blá blá blá, e não sei o quê. E o que? É medo de ser preso? É medo de ser desmonetizado? Então fecha o canal. Ninguém precisa de mais um puxa-saco. Mais um covarde. Porra, já não tem bastante? Porque esse tipo de canal, o que eles estão fazendo é simplesmente queimar a moral da internet junto à população. A população já não confia na TV. Já não confia nos jornais. Tinha confiança na internet. De repente você vê um monte de imbecis batendo palmo para uma atrocidade. Falando que no fim das contas vai diminuir. Vai aumentar, mas vai diminuir. Desculpa, meu. Vai xingar de burro o seu pai, não nós. Né? Então, isso é de uma gravidade extrema. Essa questão da reforma pôs a nu a situação de total covardia, total irrelevância, total acovardamento dos canais aqui do YouTube, os canais de direita, puxando o saco da reforma, dizendo que ela é ótima, ou que ela não é tão ruim assim, ou que no fim das contas vai ser bom. Repito, eu vi 2 canais que não fizeram isso, Paulo Cogos e Leandro Ruschel. O resto não vale o que comem. Então, isso pode não parecer, mas isso põe a vaca vários metros mais próxima do brejo. Por quê? Porque se isso continuar, se isso for uma tendência mesmo, isso significa que nem mesmo a internet como última resistência existirá, ou existe ainda hoje. Você vai ter canais por aí, canais grandes, canais de 100, 200, 300, 600 mil pessoas, aplaudindo a reforma. Falando besteiras como essa que eu disse aqui. Não, o cara não vai aumentar o IPTU, ele só vai aumentar a base de cálculo. Se mata, né, meu? Quer dizer, você já tem é uma situação desesperadora, né? Eu acho que para quem consome informação, e todos consumimos, é desesperador, porque veja bem, você já vive num país muito hostil à ideia de liberdade. Né? Inclusive, uma inscrita aqui do canal, Silvane, ela mandou uma mensagem, obrigado pelas mensagens, Silvane. Ela comentou o seguinte, ela falou, poxa, é horrível você estar num ambiente que é tão hostil. E é verdade, Silvane, você está num ambiente absurdamente hostil à liberdade. As pessoas não gostam. Você tem 60 milhões de pessoas lá fora que não gostam da ideia de liberdade e que não querem. É um ambiente muito convidativo à burrice, né? Dizia meu falecido pai, ele era um sujeito de uma língua muito afiada, né, e era muito debochado. Ele falava o seguinte, que socialista é um cara tão burro, tão burro, tão burro, tão burro, que ele acredita que dividir é o melhor jeito de multiplicar. Quer dizer, é esse o nível de pessoas que está lá fora. E não bastasse isso, não bastasse o ambiente hostil, ainda quando você tenta encontrar um recanto para você se aconchegar e trocar informações e compartilhar pontos de vista e tal, de repente você dá de cara com canais falando, não, essa reforma é maravilhosa. Quer dizer, então, se isso não mudar,
Repito, a internet vai se tornar tão irrelevante quanto a televisão. E isso vai colocar o Brasil muito mais perto do brejo ainda, mais do que já está. Por quê? Porque isso vai acabar prejudicando a maneira como as pessoas pensam, a opinião delas a respeito das tiranias que serão cometidas e que estão sendo cometidas. Elas se tornaram muito mais permissivas em relação a essa tirania. Elas vão aceitar essa tirania com muito mais facilidade. E isso vai nos colocar muito mais rápido dentro do brejo. Repare que a nossa capacidade de dizer não, de jogar um ovo podre numa ideia ruim, é isso o que nos mantém um pouco afastados do brejo. A partir do momento que você abraça uma ideia ruim e fala que ela é linda, adeus. Adieu, mon ami. Você vai pro brejo de mala e cuia. Então, o tema deste vídeo hoje é uma reflexão que eu deixo para você, tá? Cuidado com as fontes das quais você se alimenta, aqui no YouTube, principalmente. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem todos os canais que se dizem de direita, de finanças, de economia, ANCAP, blá blá blá, nem todos, aliás eu arrisco dizer que talvez uma minoria infinitesimal realmente honra as calças que veste. O resto, não sei se venderam, não sei se estão com medo, mas de qualquer forma eu sei que eles estão prestando um grande desserviço quando eles te induzem a acreditar que veneno é champanhe. Tá? Essa é a sugestão. Cuidado, presta atenção, pesquisa, vai ver a opinião do cara sobre assuntos polêmicos antes de você incorporar aquele cara no seu hall de fontes para você formar a sua opinião. Né? Eu acredito muito, eu tenho um ponto de vista. Eu tenho o seguinte ponto de vista, eu acho que um canal ele não tem que fazer a cabeça de ninguém, ele tem que mostrar um ponto de vista, ele tem que ser opinativo. A sua opinião vai ser o resultado da média de todas as opiniões que você vai ouvir. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você terá ouvido X opiniões, você vai se trancar no seu quarto, vai deitar, olhar para o teto e começar a pensar naquilo tudo que você ouviu. Aí você vai formar a sua opinião. Né? Então, é fundamental que você tenha... tudo bem, você tem que ter gente defendendo a reforma do Lula? Tem que ter. Tem que ter, porque faz parte dessa bancada colorida de opções. Né? Só que quem tem que fazer esse papel é o PSOL, é o PT, é a socialista morena. Né? São os canais de esquerda, pagos a peso de ouro para defender o PT. Esses caras é que tem que puxar o saco da reforma. Não o pessoal da direita, não o pessoal ANCAP, não o pessoal dos canais de economia e finanças. Pelo amor de Deus, né? É isso. Prestem atenção com o que vocês consomem. Quando vocês forem consumir os seus canais habituais de finanças, economia, política e tal, dá uma olhada, vê como é que o cara está se posicionando, porque a vaca está ficando mais perto do brejo, tá? Toma cuidado. Até mais, gente. Um abraço. Bom dia, boa semana para vocês.